Muito boa tarde, meu povo. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo ambiental. Eu acho que é isso, o nome, né, do nosso programa de toda terça-feira às 17 horas. Porém, nós não conseguimos fazer ontem, estamos aqui hoje. A Camila já entrou, nós vamos trocar uma ideia rapidamente, tá, Camila? O Léo também, da Biotrópica. Eu tô. Tá feio o negócio aqui, tá, meu povo? Olha o tanto aqui, ó, de papel. Mas vamos lá. Vou chamar aqui a Camila. Vou chamar o Léo. Cadê? Aqui. Aqui. Meu Jesus. Que é esses negócios verdes? É O cara é maconha? bruxo, pô. O cara é bruxo, é mago. É Boa noite. bruxaria? Boa noite, Camila. É boa Boa tarde ou boa tarde. noite? Ué, Aqui tá chovendo tanto que parece que tá noite já. o Léo tá travando, né? Parece a impressão. Vocês estão me Parece. escutando? Rapaz, Camila do céu, acho que já saiu uns 2 litros aqui de catarro. Tá Não, feio o negócio. isso não é Vocês nada. estão me escutando ou não? Tá ruim? Agora Você sim, tá. Léo. Agora sim, mas estava travando. Ih, o Léo tá travando. Tá travando, Léo. Ele tá travando, não tá, Vou, Camila? Tá travando pra mim também. vou voltar aqui pra ver. Vou sair. Então vai lá. Tá bem ruim. Ô, pessoal, enquanto a galera tá chegando, Camila, enquanto o Léo volta, deixa eu só dar um recadinho aqui pro pessoal que tá aqui. Ô, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar na vida do Ambiental Now. Né? Quem já ouviu falar do Ambiental Now aí, faz um joinha aí. Responde aqui nas mensagens, fazendo um favor. Quem já ouviu falar do Ambiental Now? Ninguém? Meu Deus. Você já, né, Camila? Já participei. É isso aí, pessoal. Ó, quem quiser. Tá, o Ambiental Now, enquanto o Léo vai entrando aqui, Camila. O Ambiental Now, para quem não sabe, foi um evento que nós fizemos a primeira edição em 2020, a segunda em 2021 e vamos fazer agora em novembro de 2022. É um evento presencial focado aí para o empreendedorismo dentro da área ambiental. Ó, o Lucas falou que o 2021 foi foda. É isso aí. Gente, o que eu fiz aqui para presentear vocês? Eu coloquei todas as palestras do Ambiental Now, 2020 2021. Transformei elas, Camila. Não sei se você já recebeu já. Se não recebeu, já vou te presentear também Opa. com um livro. Nós pegamos todas as palestras do 2020 2021, transformamos em um livro. Quem quiser levar esse livro de grátis, na faixa das duas edições, só escreve aqui nos comentários, eu quero, tá? Aí Ah, eu. você vai... essa... E até porque eu não participei em 2020, né? Infelizmente eu não participei, não conhecia o Ambiental Now. Fiquei conhecendo o ano passado e aí já mobilizei toda a minha rede aqui. A gente foi juntas, eu com as meninas de Governador Celso Ramos, que fazem parceria de trabalho comigo, né? E foi bem bacana, foi muito enriquecedor, assim, gostamos demais do evento. Ah, Espero você veio pro presencial, verdade. vir no Vocês estavam presencial. aqui. Legal. Tô ouvindo agora, hein? Agora foi. Então Agora vamos lá. tá. Vai lá. Eu tava falando, Léo, pra galera que nós transformamos o Ambiental Now 2020-2021 em um livro. Quem quiser receber na faixa esse livro, só escreve eu quero agora aqui na Pô, vou mensagem. até escrever aqui. Escreve aí, ó, gente. Eu quero, vocês vão receber o livro da edição do Ambiental Now 2020-2021 de grátis. Agora, só escrever eu quero, isso já vai ser encaminhado. Aí depois você vai lá conversar comigo lá no direct. Agora fica aqui para o nosso bate-papo. Então vamos lá, Camila. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi aí, o início da tua jornada e o que hoje você mais faz dentro da consultoria ambiental. Então, eu tive uma incrível jornada, digamos assim, né? Na carreira, já sou veterana na área. Eu me formei em 2008
na faculdade e ciências biológicas, né? Sou bióloga. E tentei aí a carreira acadêmica, né? Entrei no mestrado aqui em Florianópolis, inclusive eu sou do Rio Grande do Sul, vim morar em Florianópolis justamente para seguir aí o mestrado, por causa do mestrado. Me decepcionei demais da conta, assim, com o meio acadêmico. Foi um show de horror para mim. E nisso eu tive a ideia, então, de fazer uma pós, que foi na área da gestão ambiental, né? Que é fiz uma MBA de perícia, auditoria e gestão ambiental, que foi onde eu descobri o mercado da consultoria. Porque quando a gente entra na faculdade, principalmente em biologia, o que a gente quer é trabalhar numa ONG, é salvar os animais, né? Tem aquela visão, assim, eu tinha... Eu achava que o mundo era um morango, eu queria salvar o mundo, entendeu? Trabalhar aquela história toda. E aí depois, no decorrer, quando a gente tá trabalhando, tá na faculdade e tá conhecendo o mercado, quando tu entra, assim, no mercado de trabalho, que tu tem aquele choque de realidade grande. E eu falei assim, opa, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero só salvar o mundo. Então, surgiu a necessidade. E aí eu achei essa pós, que foi o start, assim, para trabalhar com isso. Em 2012, eu fiz a minha primeira consultoria ambiental. Eu não tinha, num grupo da própria pós-graduação ali, o pessoal, preciso de um inventário florestal aí, quem faz? Eu falei assim, levantei o dedinho e falei assim, eu faço. E aí eu chamei o meu colega, né, que ofereceu a oportunidade ali nesse grupo, eu falei, eu não tenho a mínima ideia de como faz, mas eu sou capacitado para fazer. Então, se tu me der essa oportunidade, eu vou fazer. Eu não sabia como cobrar, porque a faculdade, ela não te prepara para isso. Eu não sabia como cobrar um trabalho. E eu não sabia, eu tinha vergonha de cobrar. Aí esse eu acho que é um dos maiores problemas de técnica, quem trabalha muito técnico e não tem a questão assim empresarial desenvolvida. A gente acha que é vergonhoso cobrar por algo que é o teu trabalho e que é o teu direito, né? Então eu tinha muita vergonha de cobrar. Ficava dependendo da boa vontade das pessoas lembrarem que tinha que me pagar, sabe? Então foi bem complicado o começo, eu era muito crua, muito despreparada, assim, mas eu fiz o inventário florestal, ficou horrível o meu primeiro trabalho. Ficou a moça do órgão ambiental lá me chamou para fazer uma complementação, né? Obviamente. Então eu cheguei, sentei com ela, Mariana, nunca me esqueço, e eu falei para ela assim, Mariana, é o meu primeiro trabalho. Eu quero muito entrar nesse ramo. Eu sei que tá ruim, mas eu quero te entregar o melhor trabalho possível. Então, se você me falar do que você precisa, me dar um termo de referência, alguma coisa, me der uma luz na cabeça, eu vou trabalhar para te entregar o melhor trabalho possível. E aí foi que eu comecei. E aí eu trabalhei em outras áreas ao mesmo tempo. E comecei a fazer alguns trabalhos pequenos de consultoria ambiental. Um inventário florestal aqui, um monitoramento ali, coisas pequenas, até que eu consegui aí fazer grandes, e fui plantando sementinha, né? Até hoje, tem clientes que me ligam, que falaram que fiz um trabalho com eles lá em 2017, e eles ainda me têm de referência e me ligam, e ainda tem ou às vezes alguém que eu atendi há muito tempo atrás, que eu não fechei um trabalho, mas eu plantei a sementinha, que eu costumo falar, né? E hoje vem até mim e fecha um baita de um contrato, um trabalho bacana, em virtude dessa sementinha que foi plantada lá atrás, né? Então, fazem 5 anos que eu estou atuando exclusivamente com consultoria ambiental. E aí, aqui em Florianópolis, que é onde eu moro, existe um nicho muito fechado. Existem grandes consultorias, grandes profissionais trabalhando na área. E aí, como que eu, Camila, gauchinha, né, conhecendo pouco as pessoas, ia chegar aqui e entrar com uma consultoria ambiental no mercado. Foi meu primeiro desafio. E aí que eu tive a grande sacada de trabalhar para as consultorias ambientais. Então, hoje eu tenho a minha empresa, a IP, que está se reestruturando e que eu presto serviço para outras consultorias ambientais. Então, você, Wagner, tem uma consultoria ambiental e precisa de um profissional para fazer o meio biótico, porque o teu funcionário que tu tem tá por aqui, ou porque tu não tem um funcionário para fazer isso, ou porque tu precisa de outras pessoas para fazer isso, por N motivos, você vai
me encontrar e eu vou prestar esse serviço para você, entendeu? Eu faço Você acaba sendo o terceiro do terceirizado. exatamente, eu faço isso com licitação onde eu sou a quarta terceirizada ali, entendeu? Já passou Sim. pela mão já foi andando assim os degraus até chegar em mim. Mas isso deu muito certo. Para mim, deu muito certo. Foi onde eu consegui alavancar aqui. Eu fechei parcerias com várias consultorias ambientais. E hoje eu tenho os meus trabalhos que eu faço o licenciamento ambiental do zero, né? Com construtoras, com cliente final. E eu tenho as consultorias ambientais, nas quais eu presto serviço aí fixo, né? Praticamente. É um trabalho autônomo, né? É um contrato de prestação de serviço, mas pela relação de parceria que a gente construiu, então a gente acaba fazendo parceria sempre, né? Por muitos anos e tudo mais. Que é o caso da Milena. A Milena, que também foi no Ambiental Now, ela tem a consultoria ambiental dela em Governador Celso Ramos, que é um município vizinho, e eu sou a prestadora de serviço delas de meio biótico, né? Então, tudo que é relacionado a essa área, a gente já trabalha há 3 anos juntas. Então, foi uma parceria que deu certo. E é uma metodologia que eu também indico para as pessoas que me procuram, que estão querendo entrar no mercado, que estão começando, porque ao fechar parcerias, às vezes tu não vai começar de cara sendo um dono de uma consultoria ambiental ou fazendo tudo do zero, né? A gente precisa aprender todo o processo e trabalhar para outras empresas é uma grande escola, é bacana, é legal e tem mercado para isso. E a gente competir consultoria com consultoria tem muitas, mas a gente prestando serviço para as consultorias não são tantas, né? São mais pessoas autônomas, mas não especializado nisso, né? Propriamente dito. Então eu venho atuando aí, eu atuo do Rio Grande do Sul até o Paraná. Agora o CRBio deu uma rasteira na gente, que eu vou ter que ter 2, porque antes dava para atuar, né? Nos 3 estados, agora a partir das próximas modificações aí, vou ter que ter um exclusivo para cada estado, enfim. Mas já atuei até em São Paulo. Vim de São Legal. Paulo no serviço. Camila, bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje, dentro do que você faz, você consegue ter aquilo que eu sou extremamente apaixonado, né? Você consegue ter recorrência? Sim. Como? O que eu fiz? Por exemplo, tem uma construtora que eu trabalho, que eu presto serviço para eles. Eles fazem loteamentos. Então, eu poderia muito bem cobrar o valor do loteamento, do licenciamento aqui, que é um valor grande, e o cliente na verdade, a gente sempre combina ao decorrer do processo de licenciamento as etapas do pagamento, né? Mas ele vai ter que ficar desembolsando aquele montante maior. Eu fiz não só com ele, mas com outros clientes, eu fiz um pacote de serviço mensal. Então, o valor da consultoria ambiental, daquele licenciamento, daquele loteamento, é X. E a gente vai dividir isso durante um ano em 12 parcelas mensais. Então, eu pego 5, 6 loteamentos dele e eu já tenho um salário fixo que é grande. E aí, os outros que entram vai variando. Claro que vai terminando um licenciamento, vai entrando outro, né? Nunca é cheio. Esse é um grande problema de ser autônomo. Tu nunca sabe o quanto tu vai receber, mas a questão da recorrência, principalmente, porque não é sempre que a pessoa vai construir, né? Então, no meu caso aqui, eu trabalho mais com a construção civil, porque a questão regional de localização aqui não tem um polo industrial, não tem muitas. O foco maior, assim, o forte maior do licenciamento é condomínios multifamiliares, porque precisa de licenciamento aqui, porque é zona costeira, e loteamentos. Principalmente, né? E planos de recuperação de área degradada. O plano de recuperação de área degradada em si, eu já amarro o contrato de 2 anos, onde eu tenho manutenção mensal. E clientes de construtora, eu sempre pego assim, eu pego um exemplo, um contrato de 10 mil reais, e eu divido isso em 10 parcelas de 1.000, e aí eu pego vários contratos desses de 10 mil reais com ele, e o cliente, ao invés de me pagar 50 mil reais de cara, fica bom para os dois, entende? Foi a forma mas a minha pergunta no viés que você tem um entendimento diferente do meu de recorrência. Não que não seja recorrência, né? Mas a gente tem um entendimento um pouquinho diferente de recorrência. O que eu entendo como recorrência? Então, por exemplo,
Só para a gente discutir aqui. Tá. Você pegou um valor ali de 50 mil num licenciamento, de 10, sei lá, né? Você pegou o valor fechado, que ele poderia te pagar em uma vez, em duas, em três. Você parcelou em 10, que é o tempo que vai durar o processo de tramitação ali, até expedir mais ou menos a licença. Então, você está considerando que esse parcelamento desse contrato alto é recorrência, né? Só para agora compartilhar um pouquinho do meu entendimento, estou dizendo que eu estou certo, você está errado, pelo amor de Deus, não é isso. Voltar contigo aí. Entendi. É só compartilhar aqui ideias. É que nem conta de energia, né? Vai pagar pro resto da vida. Conta de água, essas coisas. Eu não considero, embora a gente também parcela licenciamento em 10 vezes, até em mais, para poder fechar, né? Mas eu não considero dentro do nosso negócio, Camila, dentro da Ecoalternativa, isso como recorrência. Agora eu vou te explicar o porquê, tá? Porque a hora que a hora que o cliente para ou termina de pagar essas 10 parcelas, eu não vou renovar esse contrato com ele por mais um ano ou por mais dois. Se aquele cliente ele não me der uma outra demanda, um outro licenciamento de uma outra atividade, eu fico sem faturamento. Então, no meu entendimento, recorrência, é isso que eu bato muito, às vezes as pessoas me martelam, né? Mas tudo bem. É aquele que, igual, vou te dar um exemplo que é para mim recorrência. É um shopping, por exemplo, que a gente atende aqui em Maringá, que está há 14 anos com a gente, nos pagando todos os meses e vai ficar o resto da vida nos pagando porque a gente está entregando valor ou resultado que ele almeja enquanto shopping em relação ao projeto que a gente desenvolve. Então, uma forma bem interessante, no meu entendimento, de definir a palavra recorrência por exemplo, assim, hoje vamos imaginar, o faturamento de 2021 da Ecoalternativa está em 60 vezes 800 mil. Vamos imaginar isso, né? 58 mil de faturamento por mês, a média. Tá, isso já está orçado. Isso é o que a gente já tem ao longo desses 12 meses por conta dessa recorrência. Se eu não quiser mais vender nada, né? Se eu não vou mais vender. A Ecoalternativa Maringá não vai mais vender para ninguém. Se eu manter esses clientes na minha base, eu fico para o resto da vida com esses clientes e com esse faturamento, porque terminando a 12ª parcela, eu vou renovar com esse mesmo cliente, esse mesmo serviço, e ele permanece com a gente. Então, quando a pessoa fala assim para mim, Wagner, eu tenho recorrência, aí eu pergunto assim, tá, mas se você parar de vender hoje, você não vai vender mais nada. O que você tem vendido é o que você vai viver o resto da vida dentro da tua consultoria. Você vai conseguir ter faturamento o resto da vida se você não injetar mais nenhum cliente ali dentro? Não. Aí vem ali o que você vai me responder, não, porque a hora que terminar às 12 ou às 24, realmente morreu. Esse cara não vai ficar me pagando pro resto da vida. Então essa é uma dificuldade que eu tenho assim muito grande do pessoal me entender quando eu falo de recorrência. E a recorrência dentro desse formato que a gente entende como recorrência, a obrigatoriedade não nos permite. É o que você falou. Aqui a gente também parcela em 12, em 14, em 18 licenciamento. Mas acabou aquilo, acabou. Se não vir um outro licenciamento para parcelar em 12, 14 ou 18, não tem, né? Mas pode falar. Aqui, consultoria ambiental. Por quê? Porque a pessoa não, com exceção de construtoras que estão sempre fazendo um trabalho novo, então o que eu fiz? Eu fiz um trabalho com esse cliente onde eu conquistei ele, entende? Então eu sei que todos os trabalhos que ele tiver, ele vai me chamar, porque senão não valeria a pena para mim receber 10 mil e mil reais por mês, um exemplo. Eu já fiz esse trabalho pensando que ia entrar outros licenciamentos e que a gente ia continuar aumentando. A gente pega 2, 3, daqui a pouco acaba um, né? E assim é sempre um atrás do outro. Só que um problema da consultoria ambiental, principalmente, é que se você não está trabalhando ativamente, você não recebe. Se eu ficar doente hoje, Camila, ficar doente hoje, com exceção das coisas que eu tenho para receber aí, né, um pouco para frente, acabou. Sim. Entendeu? Eu morro de fome, não tenho... Então, mas... Eita, nós! Tu tomou vacina, cara? Tá vacinado? Tomou 6 doses já? Falta a terceira. Mas olha só, você tocou num ponto bem importante.
que aí eu falo, quando você tem recorrência, você não tem essa preocupação que você acabou de dizer. Se você tem um cliente que você vai renovar o contrato com esse mesmo cliente, você vai renovar esse mesmo serviço, você vai renovar contrato com ele para o resto da vida, entende que você consegue ter faturamento vitalício, entre aspas, se você conseguir, se o cliente não cancelar contrato, se você manter esse cliente na tua base, ele vai te dar receita pro resto da vida. Igual esse shopping que eu falei, que tá há 14 anos com a gente, nos pagando todos os meses. Então, se eu parar hoje de vender, todos os clientes que eu tenho de contrato de 12 meses, que a cada mês se renova, 14 anos se renovando, eles continuam. Tá claro isso para você? Sim. Porque tem gente que fala que eu não consegue entender o que eu falo. Você entendeu? Graças a Deus. Amém. Entendo. É que nessa questão de licenciamento... não é possível fazer isso. Não tem assim, como. Algumas operações, por exemplo, que tu tem que ter a LO, né? Tem que ter o ALAU, como chama aqui, que é a licença de operação. Tu tem que fazer um monitoramento que é sempre, enquanto aquele empreendimento estiver em funcionamento, ele vai ter que ficar renovando essa LAU e mantendo aquilo, né? Todas as condicionantes e tudo que está relacionado àquilo ali. Então, nesse sentido, nessa situação, o relacionamento com o cliente é o mais importante. E eu acho que é um dos pontos que é mais difícil dentro da consultoria ambiental, que é o relacionamento com o cliente. Porque geralmente a pessoa que é mais técnica tem muita dificuldade de trabalhar essa parte comercial, entende? Essa parte do relacionamento, essa parte do... Eu vejo muita gente que me procura falar disso. Não quero vender no meu produto, não sei vender, não gosto de trabalhar com isso. E tu tem que ser, para tu ter uma empresa, para tu trabalhar como autônomo, para tu trabalhar com qualquer outra coisa, hoje em dia tu tem que ser um vendedor. Então, tem que ter a noção comercial, tu tem que ter noção do marketing, tu tem que se posicionar dessa forma. Infelizmente, existem outros caminhos, né? Mas Camila, por exemplo, eu era um bicho do mato quando eu saí da faculdade. Entendeu? Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa... Meu Deus, eu falo pelos cotovelos. E você falou um negócio bem interessante, né? Que a habilidade... Eu costumo dizer que a maior e melhor e bem mais remunerada profissão do mundo é a de vendedor. Vendedor, sim. E tem gente que tem vergonha de falar que é vendedor. Tem umas partes assim que eu acredito que eu gosto de escutar bastante assim. Eu estou escutando vocês falando e eu vou desenhando as paradas na minha cabeça, que vai muito do que tanto a Camila quanto o Wagner está trazendo. Por que eu vejo disso, sabe? Coisas que o Wagner, eu aprendi muito com o Wagner, né? A gente está trabalhando junto e tudo mais, né? Para quem não me conhece, eu vim da fauna, né? Digamos em si. E hoje estou ativamente ali no campo de batalha dentro do marketing digital ali para vendas. Então, teve essa transformação na trajetória aí. E o porquê disso tudo? Isso que você trouxe da faculdade, que a Camila trouxe da faculdade, a faculdade não te prepara e um monte de coisa, inclusive para ser um vendedor. Outro ponto, consultoria ambiental, ela é uma parada muito nova. Por mais que para a gente, né, que vive, está imerso nisso, é uma parada muito nova e para a gente, no caso aqui, a nível de Brasil, não é a primeira coisa. Ninguém acorda, putz, hoje eu vou fazer um licenciamento ambiental, estou com desejo de fazer, hoje eu vou contratar a Camila, que eu estou com desejo de fazer um inventário. Hoje, até a questão ali da ecoalternativa, que tenha mais a questão de gestão de resíduo e tal, se tem uma questão de entrega de valor pro cliente final, mas o cara não acorda, caraca, hoje eu vou fazer aquela gestão de resíduo linda e tal, tudo mais, porque eu tô com tesão nisso. Mas, tu acorda com vontade de comer um chocolate, acorda de, ter um cobertorzinho de orelha quente, né, contigo, ou seja, são essências que existem que na área ambiental não tem. Então, eu vejo que quando a gente ainda não entender que a gente está numa parada nova, que no Brasil, prioritamente, você não tem as bases fundamentais ali da pirâmide de Maslow. Já ouviu falar da pirâmide de Maslow? É um psicólogo que ele fala que a gente tem as necessidades básicas que a gente tem que ser atendidas. Irmão, o cara não vai estar nem aí pro lixo que ele tem que reciclar ou não, se o cara está passando fome, entende? Se ele está sem dinheiro e tal e tudo mais. E no Brasil a gente tem muito, muito disso ainda. Então,
e que às vezes a gente quer se comparar com a Europa, né? E que não sei o quê, que lá na Europa eles fazem. Cara, é outro mundo, outra realidade. Então, pô, consultoria é uma parada nova, a gente não aprendeu a vender, existe a questão da obrigatoriedade, falta na gente saber vender a nossa parada, que isso que você trouxe do. A gente entra, vamos salvar o planeta, vamos salvar o mundo, mas enquanto na nossa vida tá tudo uma bagunça, a gente tem um monte de coisa para resolver ainda, inclusive quando os boletos começam a chegar, né? Que aí a gente vê a loucura que é. E aí, dentro disso tudo, dessa caminhada, para mim, tá faltando uma pecinha que é realmente onde entra a recorrência da consultoria ambiental, que é quando você começa a entregar valor, o cara começa a ver valor na consultoria, na sustentabilidade, sem que ele seja obrigado a fazer aquilo. E para mim, esse é o ponto de hoje. E, tipo, uma vez o Wagner trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Cara, você não vê uma empresa, eu vim da Fauna, eu trabalhei em grandes empresas que vendem obrigatoriedade, e são grandes, gigantes, são um andar com muita gente ali dentro. Mas, pô, hidrelétrica, né, gasoduto, essas coisas todas, são, porra, passava no quadro lá, contrato, 21 milhões o contrato, entende? E eu lá correndo meu saláriozinho naquela parada lá. E, ou seja, agora a gente tem uma realidade que, se eu não ver grandes empresas de consultoria ambiental, digamos assim, como o Wagner uma vez trouxe, pô, eu fiz, é verdade. Porra, que tem realmente um espaço físico e tal, são poucas, sabe? É diferente de outras que você vê. Então, por que isso? E isso, porra, quando a gente começa a se perguntar, eu acho que a gente começa a perguntar a resposta, ver as respostas. E quando a gente ainda tiver nessa pegada assim, de não entender e não conseguir gerar valor para o cara que está ali do lado, que vai além pô, irmão, você tem que fazer isso aqui porque é lei. Né? E, pô, isso aqui, pô, pode descer. Eu trabalhei em vigilância sanitária já. Né? Você chegava na casa, fechava a porta da tua cara e já sabia que você ia cobrar porque. Você tem que fazer porque é lei, alvará, não sei o quê. Não. Agora, se você não levar, brother, faz isso, olha a importância disso, olha o valor que está sendo agregado, olha, enfim. Então está faltando essa percepção para a gente e está faltando muito mais saber vender. E aí, dentro de saber vender, não é saber vender. É uma luta, né? Para você ter entrega, para você entregar, para você fazer o seu serviço, cara, tem que saber vender. E a gente também não aprende essa parada toda. E aí, dentro de saber vender, pô, a gente tem que entender que é o nosso cliente, né? Que é o nosso cliente ideal, desejo, dor, objeção, né? Essas paradas todas. E aí, porra, mais uma coisa que isso eu não aprendi PN disso, sabe? Foi o campo de batalha que ensinou. Então, eu acredito nessas ideias, assim, em convergência, numa pegada que quem está hoje no campo de batalha, que é o nosso caso que está aqui, cara, está no mercado assim, de muita coisa para desbravar ainda. Muita coisa. O Instagram só para fechar minha fala, o Instagram é o reflexo que eu estou falando. Você não tem um Instagram de consultoria ambiental com 1 milhão de seguidores, por exemplo. Entende? E quantos influencers você tem de várias áreas aí, né? Quando tu posta uma besteira, é 1 milhão. Ainda isso é muito cultural, acredito, no Brasil, sabe? Não sei se em outros países também, mas eu percebo muito isso, assim, principalmente no meu Instagram. Quando eu posto alguma coisa de conteúdo, existe a interação ali, que geralmente são das mesmas pessoas que estão interessadas, que estão sempre interagindo nesse quesito. Mas quando tu posta uma foto de praia, uma coisa qualquer, meu Deus, acho que 30 vezes maior o engajamento e a participação. Isso é um pouco frustrante, né, para quem quer, mas eu acho que ainda é importante insistir, sabe, no conteúdo, insistir, porque a rede social é uma ferramenta incrível para tudo. Hoje em dia, a gente está na era... Gente, eu sei que vocês são jovens, né? São crianças. Falou a velha agora. Mas eu estou na geração, vou falar por mim, que eu usei internet de escada, que celular era um tijolo desse tamanho. Quantos anos você acha que eu tenho? Fazendo vocês, né? Para não falar que a gente está dentro do mesmo patamar. Tá todo mundo com a mesma idade aqui. Faz de conta que, né, somos jovens. Então a gente usou, e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, e a gente pode aprender, tu pode aprender qualquer idioma que tu quiser na internet, nas redes sociais, ou no YouTube, ou em qualquer lugar, ou no Instagram. Hoje tu pode aprender qualquer coisa, mesmo que seja mínima, de cursos pequenos.
de graça na internet, entende? Então, a gente precisa usar essa ferramenta também. O meu Instagram não é voltado só para isso, mas eu posto muito da minha rotina profissional ali e várias dicas e várias coisas. Eu vejo que tem muita gente que procura querer saber, querer se envolver, sabe, querer aprender. E assim como tem muita gente que não tá nem aí, a grande maioria, né? Que tá pouco se importando para isso e, né, usa a rede social para outras coisas, cada um usa porque quer, né? Mas se a gente tem essa ferramenta e se a gente tem o conhecimento, eu acho que é muito importante que a gente dissemine isso, entende? Que a gente participe, essa troca de informações, pode fazer a diferença na vida de alguém ali que tá começando. Ó, Milena, queridona, mandou um comentáriozinho. Obrigada, Mia. E aí, Milena? Elas são queridonas, as meninas da Marcos Ambiental. São uma empresa formada só por mulheres e elas são incríveis. Eu acho que agora tem um estagiário lá, homem também, mas elas são uma referência muito grande aqui, tanto para mim como para a região toda. Legal. Ô Camila, na verdade o Léo tocou num ponto que eu acho assim, eu acho bem pertinente só dar uma fechada nisso que ele colocou. E você também, né? Você falou que tá, a galera que acompanha a gente, e é fato, isso aí, quando você posta algo de conteúdo mesmo, o engajamento é muito menor. E olha a análise que eu faço. Pelo menos no meu Instagram, imagino eu que quem, né, me acompanha, eu também quem te acompanha, seja profissionais da área ambiental, alguém que se interessa de alguma forma pela questão ambiental. Então não é um público que não tem um certo interesse pelo assunto e não é um público que não tem um certo interesse em trabalhar com construção ambiental. Então imagino aí que 80% de quem acompanha, né, o que a gente compartilha seja de profissionais ou futuros profissionais da área ambiental. Aí dentro do que você trouxe, já puxando um gancho para o que o Léo disse em relação a vender, né? E a arte de vender é uma arte treinável, né? O Léo trouxe algo que para mim, vou confessar aqui para vocês, era muito novo quando ele veio falar de dor, objeção. Sempre soube disso, né? Que existia dor, objeção aqui na minha cabeça, desejo, né? Mas eu confesso que eu, Wagner, tenho dificuldade de mapear dor do meu cliente. Eu não sei qual que é a dor do meu cliente para determinada coisa. Então, primeiro ponto, a gente quer trabalhar com a construção ambiental, mas a gente não sabe vender. Né? A gente está ciente que a gente não sabe vender e que a gente precisa aprender a vender. Quando a gente vai aprender a vender, a gente tem dificuldade de identificar fatores importantes dentro do processo de venda para tornar a venda mais assertiva, como, por exemplo, é o caso de identificar no potencial cliente, dependendo do serviço que você vai contratar, dor, objeção e desejo. Ainda pensando em vendas, eu estava vendo, tô lendo um livro sobre capital erótico, né? Cara, eu tô curtindo pra caramba, né? Onde estava falando que, né, quem tem capital erótico elevado, se você é profissional em CLT numa empresa, você consegue ganhar homens, eu acho que 28% a mais, mulheres 22% ou vice-versa, não sei, quem tem capital erótico elevado. Eu tentei transcrever, não sei se é essa palavra, o bagulho do capital erótico para dentro da consultoria ambiental. E aí eu comecei a chegar a algumas conclusões, isso tudo é coisa de 15, 10 dias para cá. Muito interessante. E a gente começa a falar disso nas redes sociais, ninguém não tá nem aí. E a galera da área ambiental e a galera que quer empreender, que quer abrir consultoria, acho que esse maluco tá falando sobre isso. Mas olha que maluco. Lá dentro dos viés lá do capital erótico, um dos pontos lá é a questão da atratividade. E o livro fala que... Como é que era? Eu fiz um story hoje falando disso, já esqueci. O livro fala que, por exemplo, você vai atender uma empresa, um empresário, sei lá, uma empresa grande, né? Você subentende que aquele cara, que aquele cliente, ele vai estar engravatado no executivo, conforme, né? Diferente se você for atender um dono de uma oficina, que geralmente ele vai estar lá, tudo de graxa, enfim. E dentro do capital erótico, ele fala que os primeiros 20, 30 segundos ali, tete a tete com o cliente, é o que vai despertar ou melhorar, vamos dizer assim, a conexão tua com o cliente,
para o lado positivo ou para o lado negativo do negócio, do rolê. Aí ele pega e fala assim, se você vai atender um executivo, cara, você tem que ir aparamentado igual executivo para criar uma conexão. Você não vai lá tudo sujo, de boné, com piercing na cara, que isso vai criar uma barreira ali comercial, né, no rolê. Da mesma forma, se você for atender um dono de oficina que chega lá tudo de graxa, você vai lá de terno e gravata, o cara vai se tornar totalmente constrangido. E olha que maluco, tudo isso são, não sei se é estratégia a palavra, mas são ferramentas ou ensinamentos científicos de toda essa parada para melhorar nossa performance no quesito vendas. E quando a gente traz isso, conteúdos como esse, para a galera da área ambiental, a galera não dá um mínimo de valor e sabendo que a venda é a alma do negócio, é o coração do negócio. Não adianta ter qualidade, ter mestrado, doutorado, sou pica grossa do negócio, mas não tem cliente. Né? Então não faz o mínimo sentido. E eu queria que o Léo comentasse um pouquinho rapidamente aí, se ele puder, até para eu aprender também um pouco com ele sobre isso. Qual a melhor forma da gente identificar que isso é importantíssimo dentro da construção ambiental? Dor, desejo e objeção, visto que meu Deus, cada cliente é um cliente. Eu tenho, confesso para vocês, dificuldade de identificar desejo. Qual que é o desejo do meu cliente? Eu sei que licenciar a empresa não é. Tá, mas, sei lá, não. Talvez regularizar, ter a empresa dele aberta, mas aí licenciar é o meio que ele precisa utilizar para... Fala um pouquinho sobre isso aí, Léo. Rapaz, isso é difícil, viu, cara? É difícil. Isso é difícil, viu? É difícil? Mas tem um método. É um método difícil. Pergunta. Cara, a vida é feita de perguntas. Se você não perguntar, você não vai saber. Para mim, né? Porque, tipo, hoje, com o que eu trabalho, uma das coisas realmente que a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa, é fazer um questionário perguntando. Né? Então, para cada cliente que você fechar, hoje, né, tu tem uma base de mais de 500 clientes. Meu irmão, cada cliente que você fecha, você manda um formulário para ele. Sabe? E aí é um formulário pode ser até para ele avaliar o teu serviço, e dentro daquelas perguntas ali, tu mapeia ali desejo, dor e objeção, porque, cara, não tem como. Nossa mente, né, ela tá, né, nós somos seres emocionais. Pô, quem fala que a gente é racional, porra, tá mentindo ou qualquer outra coisa. A gente tem uma capinha ridícula de célula racional que fica aqui na testa, aqui no neocórtex. O resto, brother, é tudo emocional. Todas as ações e decisões que a gente toma são emocionais. Depois a gente explica racionalmente, sabe? Então, porra, o cara vai comprar o teu parado ou não por dor ou desejo, certo? Na questão da consultoria ambiental, vem muita dor aí. O cara não quer tomar multa, ele quer botar para a empresa dele acontecer, ele tem que fazer aquilo, senão ele não vai faturar, né? Enfim, e várias outras coisas. E aí, depois disso, porra, caraca, eu tenho a solução. A Camila tem a solução para o inventário da parada. Mas o que pode fazer a pessoa emperrar ali, porque cai entre nós, né? A gente tem que falar com alguns número X de pessoas para poder fechar, né, um número menor de clientes. Né? Essa conta nunca não, apresentei minha proposta para 10, vou fechar 10. Não, né, a gente tem um famoso funil de vendas. Então, a objeção, cara, ela vem para você mapear e saber o que é aquilo que está te parando o teu cliente fechar contigo. E aí a gente fala muito que objeção é que nem quando você está jogando vôlei. Você só levanta a bola, brother, você conseguir matar depois, bater ela na quadra. Senão, nem levanta essa objeção, e realmente tem objeções que não tem como matar, né? Então, são mais difíceis, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, pô, é perguntar, cara, formulário, e aí tu vai ver, tu vai ter o raio-x. Pô, tu vai no médico, cara, um bom médico, né? Que a gente tem médico que já não pergunta, né? Só olha pra tua cara e aplica, e fala, ó, vai tomar esse remedinho aqui. Agora, o bom médico, meu irmão, ele faz pergunta pra caramba, de prescrever um remédio e tal, alguma coisa. E isso vai facilitar muito na comunicação e tudo mais. Ô, Camila, qual que é a maior objeção hoje do teu cliente na hora de fechar um contrato? Deixa eu fazer uma pergunta antes disso, Camila, para você. Antes da objeção. Eu queria saber primeiro os 3 serviços que você mais fecha aí no teu trampo, Camila. Inventário florestal,
levantamento de fauna e plano de recuperação de área degradada. Porque aqui é o que os empreendimentos que são mais licenciáveis aqui exigem essa documentação, né? Mas eu faço também estudo de meio em esse tipo de coisa. E o licenciamento ambiental em si, né? Mas o que eu mais faço, o campeão, assim, é o inventário florestal. E geralmente aqui é supressão de vegetação o primeiro impedimento, né? O inventário de fauna, ele só pede quando é um porte maior, e como a questão da região aqui não exige tanto esse tipo de empreendimento, eu acabo fazendo mais inventário florestal mesmo. E aí não adianta, o cara precisa de mim porque ele quer cortar, ele precisa cortar a vegetação. Entendeu? Uhum. Ele vai tirar aquela vegetação para colocar o empreendimento ali. Então, ele acaba precisando daquele serviço, né? E assim, dentro da questão comercial, de tudo que está sendo falado aqui, um maior desafio meu também tem um pouco dessa questão do estereótipo, como o Wagner falou, eu gostei muito desse negócio erótico aí, quero muito saber esse livro, porque é algo... Não é putaria, tá? O povo já acha que é É putaria. tecnologia. É ciência, é sério. Não, é ciência. Então, um dos meus maiores desafios desde que eu entrei na consultoria ambiental foi desmistificar o estereótipo, que as pessoas olham para mim e elas acham que eu sou incompetente, entendeu? Eu não sei, acho que tá na minha testa, assim, porque eu sou mulher, porque eu tô ali arrumadinha, eles acham que vai vir uma bióloga aí, eles esperam que seja, e venha uma pessoa com o estereótipo de uma bióloga, entendeu? Sim. Chego eu lá, que eu sou uma empresária, então eu vou chegar lá com uma roupa social, né? Com um estilo. Eu já até uso óculos. Eu tenho que me fantasiar para trabalhar, vocês não estão entendendo. Eu uso óculos para parecer um pouco mais inteligente, entendeu? Porque as pessoas olham para minha cara e elas acham que eu não tenho capacidade daquilo. Uhum. Sabe? É o primeiro start assim que vem. Então, o que eu faço? Eu adoro. Quando eu olho no olho do cliente, que eu estudei muito psicologia, então eu sou a doida da psicologia. E eu sei fazer muito uma análise, assim, da reação das pessoas, né? Então, quando eu vejo que um cliente, ele já me olha desconfiado, o que essa pivete, o que essa guria quer aqui, né? Essa mulher vai resolver meu pepino que eu tenho lá e tudo mais, essa questão, eu já me preparo psicologicamente para dar um show técnico ali, entende? Então eu conquisto Total. o cliente. Primeiro que eu tenho que criar diversas personas, né, para cada situação que eu me encontro. Isso foi uma atividade que eu desenvolvi. Então eu sou a doida que anda com o facão na cintura, porque eu estou lidando com os peão no meio do campo lá. Eles não olham para mim como uma menininha ou uma mulher, entendeu? Eles nem têm coragem, eu acho, de olhar para mim com cobiça, porque eu chego lá, ei, meu irmão, você quer com o facão na cintura? Já trato eles de igual para igual, como a minha marmita ali no chão, junto, entendeu? Quando tá num processo de campo, eu tenho que me moldar para esse perfil, para poder estar naquele ambiente. Quando eu vou atender um cliente, eu também tenho que me posicionar de uma forma muito mais... A minha personalidade, Camila, é muito simpática, muito de fazer brincadeira, disso e aquilo, e eu tenho que me mudar a todo momento, dependendo do cliente que eu estou lidando. Tem alguns clientes que eu vou atender que eu já percebo de cara que ele tem aquela mesma sintonia de ser uma pessoa que é mais uma parceira ali, uma pessoa que vai estar mais descontraída. Tem aquele cara que é formal, que eu tenho que chegar para ele, falar em termo técnico e mostrar para ele que eu realmente sou competente, porque a primeira vista é sempre que é uma menininha bobinha e não vai saber o que está fazendo, entende? Então é sempre um desafio essa questão do estereótipo. Para mim, eu tô sempre lutando com isso. Já enfrentei diversas situações que daria uns 3 dias para contar todas as histórias, de alguns perrengues, assim, nesse sentido, mas eu sempre consegui, graças a Deus, lidar, assim, de forma com bastante jogo de cintura nisso, inclusive inverter a situação a meu favor, né? Mas é uma situação que tu tem que estar disposto a passar também
né? Não só por eu ser uma mulher, estar no meio, à frente do mercado e estar lidando com pessoas de alto poder aquisitivo, com donos de construtora às vezes, né? Ou com pessoas que não têm um nível de cultura muito adequado para aquela situação ali, que talvez não vão saber respeitar da forma devida, mas também pela questão comercial. Tu tem que saber identificar o perfil do teu cliente, saber com que forma que vai conversar com ele. Tem um cliente meu que ele é dono de uma construtora e ele, pelo amor de Deus, Camila, eu preciso de ti, não posso te perder. E a gente já tem um nível de como se fosse amigo, entendeu? E ele chega assim, não, só tu pode resolver esse problema, que vou comprar. Ele, antes de comprar os terrenos para fazer os loteamentos, ele me liga para saber a minha opinião. E eu já consigo conversar com ele de uma forma descontraída. Falo assim, ó, Guilherme, sai dessa daí, porque isso aí é bucha, cara. É bucha de canhão, forte, sabe? E já tem outras coisas que tu tem que... Camila, na hora que você encaminha uma proposta para o cliente, qual que é a maior objeção que você hoje tem no fechamento? Quais são as objeções? O que impede hoje você de... Não é mais de fechar, mas quais são as objeções, os argumentos que o cliente usa para contratar? Quais as objeções que ele tem ao contratar? Deixa eu só ver se é a mesma que as minhas. É o dinheiro. Eles Preço? é o preço. É o que, cara, é doido. Eu falo o seguinte, Camila, não sei se você vai concordar comigo. Isso é fato. Obrigatoriedade, você tocou num ponto muito... A gente tem, eu acho que, 10 minutos para cair. Obrigatoriedade... Eu vou ser injusto agora na minha fala, porque eu sei que não é isso, mas no fundo é. Mas eu gosto de dizer o seguinte: obrigatoriedade a gente não pode se dar o luxo de dizer que vende. Agora eu vou justificar a minha fala. Tá? Você pode não concordar. Mas por que eu acredito nisso? E eu julgo que eu não vendo obrigatoriedade. Eu não falo, nossa, eu vendi um licenciamento. Nossa, Por quê? Porque se o cara não contratar de mim, ele vai contratar de outro. Ele vai contratar. Ele é obrigado a contratar. Sim. Você consegue me entender? É diferente. Claro que para ele fechar com você e não fechar com o outro, você vai ter que entregar algo a mais para ele decidir fechar contigo. E pelo menos as experiências que eu tenho, com raras exceções, o critério de compra é sempre preço. Né? Então, o cara não tá nem aí se a gente tá 14 anos no mercado, se a gente é rede de franquia e já tá não sei 20, não sei quantas cidades, não tá nem se fu para isso. O cara quer preço. E aí aquela história da caneta, né, que eu sempre digo, né? Eu tenho uma caneta Bic aqui que custa R$5, azul, e uma outra que custa R$1.000. Qual caneta Bic você vai comprar? A de 5 ou a de 1.000? As duas escreve, as duas é igual, nananã. Então, eu me deparo, não sei se isso é uma realidade só minha, diariamente com isso. A gente manda uma licença, uma proposta de renovação de licença de operação. Aí o cara, mas o outro lado fez por R$1.000 a menos. Você não cobriu, eu vou fechar com o outro. Né? Não sei se isso acontece contigo. E aí eu já quero puxar aqui e responder o que o Lucas Móvel escreveu lá em cima. Falou, que Lucão. já tem tudo a ver com isso que eu estou colocando em relação a prostituição, eu acho que mesmo do mercado. Isso acontece contigo? De você mandar um orçamento, o outro tá mais barato. Acontece, não acontece? Né? Eu sou tinhosa, cara. Eu entro na mente do cliente e eu não entrego uma proposta. Eu falo com ele, entendeu? Eu falo com ele e eu faço ele querer falar comigo de novo. Tu entende? Aí é que entra a questão de tu conquistar o cliente. Sim. Eu vou explicar para ele, eu vou passar muita informação para ele ali. Eu tenho um licenciamento ambiental, ele não sabe o que tem que fazer. O exemplo, essa consultoria, essa empresa nova que eu peguei agora de loteamentos, ele estava fazendo um projeto usando uma área de APP-X. Só que o zoneamento, se usasse uma área menor, ele ia ganhar ali pelo menos R$300 mil em lote. E ninguém falou isso para ele. Sim. Então, eu já peguei, nem fechei nada com ele. Eu falei assim, cara, tu vai ganhar mais tu fazer de tal forma. O zoneamento permite, mandei tudo para ele. Então, a gente trabalha de graça, teoricamente, né? Então, eu sempre passo as informações para o cliente aí de forma que ele veja que comigo ele vai ter uma relação de parceria mesmo. Não é só, vou te entregar o estudo. Não, pô, a menina viu aquilo ali, que aí também tá na excelência do trabalho que tu faz. Eu tento fazer o melhor trabalho possível e sempre melhorar. Eu não faço só um laudo para fazer, para entregar, para receber. E tá na paixão pelo teu trabalho, naquilo que
Tá, então Sim, eu pesco o cliente e eu sempre passo a proposta. Posso te ligar? Vamos conversar? Posso te sim, explicar como é que funciona? sim. Aí eu, Ó, mas olha só, desculpa te cortar, mas não, olha o que eu você falo disse. mais, tá? Já era. Oi? Se não me cortar, eu sigo falando até meia-noite, filho. Ó. Não, assim que é bom. Tá, mas olha só, olha o que você falou. Você falou algo para o cliente que ninguém falou e que com isso que você falou ele ia ganhar 300 conto. Isso sim justificaria ele pagar 2, 3 vezes mais na sua consultoria. É, Agora, se os três, se os três que apresentaram a proposta para o teu cliente desse para ele as mesmas informações, o critério de contratação ia ser preço. ia. Compreende? Por que que você, se você ofereceu mais caro e ele fechou com você mais caro, foi porque você entregou algo a mais que os demais não entregaram. Agora, quando a gente nivela os entregáveis da obrigatoriedade, quando eu nivelo tudo isso, o critério é preço. Né? Sim. Eu não consigo enxergar alguma outra coisa fora disso. E é preço, aí eu vem na fala aqui do Lucas Move, não, a do Erdivanei. Ele colocou lá no começo, olha, ele colocou, ó, não, quer ver, tá aqui. Ele falou algo, cara, que realmente é culpa nossa. Olha, ele falou, quer ver? Só pra gente ir pros finalmente. Cadê, cara? Ele falou. Pera lá, que agora eu vou achar aqui. Vocês estão vendo as mensagens? Só eu que vejo? Eu Ah, vejo. para mim sobe tudo. É, mas aparece umas só. Ih, não consigo ver pra cima. Infelizmente, o nosso país ainda, ó, infelizmente o nosso país ainda não valoriza tanto a área ambiental como deveria. Pô, e nunca vai valorizar, pô. Enquanto a galera não se ligar naquilo que eu falei da questão da pirâmide de Maslow, você tem que atender às necessidades básicas primeiro do ser humano, não vai ser, pô. Então, tipo, não dá para pegar as coisas que acontecem lá fora e trazer para a realidade do Brasil. Não sei quantos por cento da população não tem saneamento básico, sabe o que é isso? Não tem esgoto passando na casa. O cara vai se preocupar com o meio ambiente. Pô, o cara não quer ver um esgoto cocô boiando na frente da casa dele, sabe? Pô, não Sim, vai sim. ter, isso aí é surreal. A gente que é da área ambiental, a gente tem que ter, na minha concepção, a gente tem que atender e pensar nisso e falar como que eu vou atender primeiro, o que eu posso fazer dentro da área ambiental para atender primeiramente as necessidades básicas humanas. Porque senão, pô, não tem isso. Não tem como. A gente vai entrar numa guerra infinita. Nossa, estão desmatando a Amazônia vai acabar e tudo mais. Cara, mas ninguém vai se preocupar com isso enquanto, pô, ali no ambiente onde ela estiver, pô, não tiver um mínimo viável para ela viver com decência e tal e tudo mais. Então, pô, acredito que dentro da área ambiental a galera tem que começar a se ligar nessas paradas assim, na concepção que eu tenho, porque pô, é psicológico a parada, não tem como você fugir de uma parada que é psicológica, o cara lá, que porra, pica da galáxia, montou a pirâmide de necessidades básicas humanas, sabe? E dentro Tá, disso mas tudo, aí, Léo, eu vou indo um pouco além, porque quando você fala que não é valorizado, eu acho que ele. Tá, concordo plenamente com o que você trouxe, mas eu acho que quando ele coloca não é valorizado, é no viés de que é mal remunerado, ganha-se pouco, né? Então pensa o seguinte: hoje existe uma demanda, já existe, gritante no Brasil, por pior que seja governo, melhor que seja governo, independente, existe. Hoje existe uma demanda de obrigatoriedade no país e uma demanda crescente maior ainda da não obrigatoriedade por conta de ESG, empresas pensando em sustentabilidade. Então, isso é uma demanda que poucas consultorias ambientais conseguem enxergar e ganhar dinheiro com isso, que é o que nós fazemos. Hoje, se eu falar para você, Camila, o nosso faturamento está, a maior parte, na não obrigatoriedade. Por que, que o Uhum. cara nos contrata? E isso é uma tendência a nível de mundo. Né? Enfim, agora quando ele fala que o profissional, a área é desvalorizada, não bem remunerada, mas isso é culpa dos infelizes que está na área. É nossa culpa. É culpa do biólogo, do engenheiro, desse monte de gente que não sabe se inserir no mercado. E sabe qual que é a estratégia que a maioria dos profissionais, ao se inserir no mercado, usa? Baixando preço. A gente não acabou de discutir que o empresário, principalmente o que contrata obrigatoriedade, compra por preço. A gente não chegou a essa conclusão, que todo mundo tem essa dificuldade. Eu mando orçamento X, o outro manda metade pelo preço. Cara, eu já recebi proposta de concorrente para plano de gerenciamento de resíduos por R$ 200.
Você tá entendendo? Já recebi aqui na Eco. O cara, ó, esse aqui cobra 200. Ela vai lá e faz com o infeliz lá. O que ele vai te entregar, não sei. Mas existe. Então você entende o quê? Que o próprio profissional da área ambiental não sabe se inserir. RIV, relatório de impacto de vizinhança, que a gente vendia 8, 9 anos atrás a 8, 9 mil. Hoje, se eu quiser continuar vendendo, eu vou vender a 3. Daqui 5 anos eu vou ter que doar. Se eu quiser fazer esse projeto, é para onde a gente está caminhando. Então, o mercado, Camila e Léo, eu vejo da seguinte maneira no quesito desvalorização. Esse bate-papo aqui que a gente está tendo, ou adquirir conhecimento para quem quer entrar na consultoria ambiental, para a gente nivelar para cima prestação de serviço, por exemplo, não existe. Hoje a galera que se insere, a vala ali para entrar no mercado é: quanto que está cobrando? Ah, vou jogar lá em cima que eu consigo me inserir. Aí você pega uma linha do tempo de 15 anos, projeto que ela vende, aí chega esse resultado. Projeto que a gente vendia 9, hoje eu vendo a 3. Daqui 10 anos eu vou vender a quanto? Vou pagar para fazer. Pago para fazer seu licenciamento ambiental. Eu não vejo outra saída, porque... E o povo... Cara, isso é fato, era R$ 9.500. O primeiro RIV que eu vendi aqui em Maringá. A gente tem dificuldade de vender a 3. Porque tem gente que oferece a 2, a 1.500. Aí se você quiser vender, tá, sabe? Então mas isso aqui no Ceará já acontece. No Ceará e no resto do Brasil. Não é só no Ceará, não. Por isso, Camila, que eu parti em focar na não obrigatoriedade. Né? E quando a gente fala de resíduo, dentro daquilo que nós fazemos hoje, é um mercado nada explorado da forma que nós exploramos. Toda empresa gera. E as soluções que nós entregamos, ninguém entrega. Ninguém está entregando até então. Né? Sim. Então, é por isso que eu me desanimei. Não que a gente não venda obrigatoriedade, vendemos, né? Normal, igual todo mundo. Mas o foco nosso está na não obrigatoriedade. Está em vender aquilo que a empresa deseja. Ela nem sabe que ela deseja, mas na hora que a gente abre a boca para apresentar, ela... interessante. Exatamente. Entendeu? Você que ela não conhecia. Né? Não entendi o que você falou. Você acaba criando o interesse da empresa daquilo que ela não conhecia. Eu também já trabalhei com isso. Eu fiz um PRAD num condomínio e o PRAD acabou. E aí eu vendi para eles uma proposta de cuidado daquela área, daquela região ali, de forma ecológica, porque tinha um problema, que era o que os condôminos não gostavam daquele mato ali. Para eles era um mato, não servia para nada. Então, eu transformei aquilo numa área de educação ambiental e continuei aquele projeto, passando para ele algo que ele não imaginava que existia, né? E criei nele essa necessidade de ter, além da obrigatoriedade, né? Mas é realmente muito difícil. Na área do licenciamento ambiental, a maior parte é a obrigatoriedade, porque a pessoa, né, precisa daquela questão burocrática ali. Mas existem outros meios de explorar isso também. Sim. E essa parada que Camila está trazendo é onde eu vejo que quando o Wagner trouxe a maior objeção da obrigatoriedade ali no, é preço, né? Mas aí tá. Aí o que a gente pode fazer, né, de diferente do que está todo mundo fazendo? Porra, é preço, tá cada vez mais barato, mas pô, tu já trouxe duas coisas assim que você fez de diferencial do teu trampo que deu para contornar, digamos assim, que fez uma venda casada ou demonstrou um ponto cego onde aquele cara com os outros todos os consultores ambientais que estão cobrando mais barato não demonstraram. Então, tipo, às vezes, já tem ali já tem um consultor que faz para mim. É diferente do cara que fala, mas o concorrente é mais barato. São duas objeções ali diferentes dentro da própria obrigatoriedade. Então, dentro de uma, tu chegou e fez a venda casada ali no final, que aí é onde entra a questão realmente que a gente precisa criar o desejo, né? Para a gente vender é mais difícil ainda. E no caso da obrigatoriedade, beleza, tu traz a obrigatoriedade, fechou, aí lá dentro você tem uma oportunidade de criar um desejo para uma outra parada. Né? Só que, realmente é uma coisa que tem começo, meio e fim, obrigatoriedade, né? Diferente do que toda essa parte aí dessa questão de, hoje, né, na Eco, traz a questão de você mostrar valor e tal, tudo mais, através da gestão de resíduos. Mas, cara, o que mais que dá para a gente construir dentro da área ambiental que possa transcender a obrigatoriedade, né, e a gente realmente demonstrar, porque a gente estudou, e eu acredito nisso, eu acredito que talvez vocês dois também, a gente entrou na área
enfim, eu me formei em veterinária, mas vocês na área de... Você é bióloga? É, né? Uhum. Pô, é porque a gente, né, tinha ali a preocupação com o planeta, né? Enfim, já vem verde na cabeça, os animais, né, tudo bonitinho, funcionando e tudo mais. Só que, pô, na prática, né, a gente vê que não é bem assim a parada, né? E aí a gente tem que realmente pensar em outros formatos que o nosso serviço transcenda a obrigatoriedade e seja desejável. E por isso, para mim, a Eco tá sendo pioneira nessa parada aí. Sim. O tempo. Eu acho que vai acabar aqui, ó, já deu 1 hora. Ô, Carol, antes de eu me despedir Camila. e passar a palavra aí para você também fazer suas considerações finais. Pessoal, quem quiser um presentinho agora, um presentinho não, um presentaço, né? O livro do Ambiental Now 2020 e 2021, um livro fodasticamente fodástico. Só vocês escreverem "eu quero" agora, tem que ser agora, tá? Eu quero aqui nos comentários, só escrever "eu quero". Aí depois vocês vão lá pro direct de vocês, que vocês vão receber o livro do Ambiental Now 2020 e 2021. São mais de 30 maneiras para você descobrir aí como atuar dentro da área ambiental. Mais de 30 palestrantes fodasticamente fodástico compõem esse livro. Tá aí de grátis para você. Tem gente que fala que o que é de grátis, o pessoal não enxerga valor, né? Mas eu tenho certeza que nesse vídeo vocês vão enxergar. Só não vai enxergar se não quiser. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Pode falar. Se passar de 1 hora, a gente não consegue depois divulgar essa live. Aí não sei ver certinho aí, porque antes de 1 hora tem que baixar ela. Sim, ó, já escreveram "eu quero". E quem não conseguir escrever "eu quero" aqui, depois vai lá para a live lá no feed, escreve "eu quero", que lá também dá certo, tá, galera? Aí vão lá pro direct de vocês, aí a gente começa a conversar, eu vou mandar o link lá para vocês baixarem o livro, beleza? Carol, agradeço aí mais uma vez. Camila, Desculpa. Camila. é ótimo. Não perdeu o costume. Pode ser Carol também, não tem problema. Tá, agradeço ao Léo por essa troca aí Junto. de ideias. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada aí pela troca de ideia, foi muito legal. Legal, falou. Fechou, Então, valeu, Léo, gente. obrigado Sucesso também. para vocês. Até a Tchau, próxima, galera. Galera. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Valeu.